Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte falando tudo sobre o Verdão e falar também sobre o mercado da bola do Palmeiras, porque tem dois jogadores que podem sair para a Europa. Quem são esses dois jogadores? Nesse vídeo aqui você vai saber também. Então, falar também um pouquinho sobre o jogo entre Palmeiras e São Paulo, Choque Rei, que acontece nesse domingo, né? Então, vai falar um pouco sobre escalação, sobre desfalques e muito mais. Esse vídeo tá muito interessante, então assista até o final. Então, sem mais enrolação, hein, galera? Agora aí, com o vídeo. Para te falar sobre o Palmeiras e uma perda dupla que pode acontecer. Dois argentinos do Verdão estão na mira do Atlético de Madrid. O Flaco Lopes não é novidade. Na janela de janeiro, o Atlético de Madrid já havia tentado contratá-lo e ficou prometido uma conversa um pouco mais séria para o meio do ano. Acontece que a Rádio Marca, do jornal Marca lá na Espanha, afirma que Agustín Jai também entrou na mira do Atlético de Madrid. Isso porque Nahuel Molina, que joga como lateral do Atlético, recebeu proposta e deve ser negociado em julho. Importante registrar que, para o torcedor do Palmeiras, uma eventual saída do Agustín Jai acrescentaria ou mudaria muito pouco. Pelo contrário, lateral contratado a peso de ouro do São Lourenço, mas que nunca conseguiu vingar com a camisa do Palmeiras. Ele até pode pintar como novidade no duelo contra o São Paulo, isso porque o Kelvin não tem dado conta do recado. Mas ao contrário do Flaco Lopes, é alguém que não vingou. O Flaco, aí uma situação completamente diferente. Jogador que desde a chegada do Vitor Roque se encaixou muito bem nessa dupla de ataque, tem feito gols e chegou a ser convocado para a seleção argentina. Para negociar o Flaco, o Palmeiras vai pedir um caminhão de dinheiro. Só mais uma observação. Inter de Milão está de olho em Diego Simeone. Depois de ser eliminado pelo Bodo Glimt nos playoffs da Champions, a equipe italiana, que lidera com folga o Calcio, pretende trocar de técnico. Está de olho no treinador mais bem pago no mundo, o técnico do Atlético de Madrid. Se o Simeone sair, muitas coisas devem mudar no Atlético de Madrid. Mas a intenção de contratar o Flaco e o Jai não parte do Simeone, e sim de dirigentes da equipe espanhola. Saideira sobre o Verdão, Palmeiras quer um zagueiro, um camisa 5 e eventuais reposições para saídas na metade do ano. Cheguei a falar de Flaco Lopes e também de Jai, não dá para descartar que o Alan seja negociado, atacante na mira de vários clubes importantes. A saideira sobre o Verdão, 24.100 ingressos vendidos para Palmeiras e São Paulo. Você sabe, a Arena Barueri deve receber recorde de público nesse domingo, capacidade para 31 mil pessoas, só torcedores do Palmeiras para assistir a semifinal do estadual. Hora de falar do Choque Rei, vamos lá, Palmeiras e São Paulo, domingo, 8h30 da noite, Arena Barueri, semifinal, jogo único, transmissão Record, Cazé TV, TNT e HBO Max na tela aí pra vocês, todo mundo esperando esse jogo super aguardado. E pra falar do Verdão, que é o mandante, então a gente começa pelo Verdão, ele, Flávio Latifi. Latifi, o que você fez com seu bigode? Hoje não, você não cortou ou você só ajeitou de um jeito diferente? Ele tá mais modesto hoje, Lu. Aí ele ficou mais baixinho. Ai, gente, eu não sabia que dava pra fazer isso, não. Dá pra vários estilos. Achei que você tinha cortado. Pois muito bem, o assunto não é o seu bigode, Flávio Latifi, embora ele chame bastante atenção. Especial para bigodes. Ele tem todo um rolê. É cheio dos skincare, das pomadas pro bigode. Ô, Latifi, fim de semana tá aí, né? E a gente quer saber se o Arias vai ser titular. A gente achava que ia ser contra o Fluminense e não foi. Ele entrou no segundo tempo. Agora, a torcida vai ver Arias titular desse Palmeiras contra o São Paulo, será? Boa tarde, né? Que eu não dei boa tarde, eu acho. Boa tarde para você, PVC, Gabriel Sá, pessoal que está acompanhando a gente. O Arias ainda não fez a sua estreia como titular do Palmeiras, mas o que eu tenho de informação que eu consegui apurar durante essa semana é que existe uma boa chance dele estrear como titular justamente contra o São Paulo, né? Um jogo único, importante, pela semifinal do Campeonato Paulista, e o Abel ele tem deixado algumas pistas durante essa semana de como ele pensa utilizar o Arias, né? A gente veio falando na última coletiva antes da vitória contra o Fluminense, o Abel foi questionado sobre usar o Alan de 10 para ter o Arias na direita. E ele foi bem claro na resposta, dizendo que ele pensa no Arias na direita ou na esquerda, não jogando centralizado, até pela forma que o Palmeiras tem atuado com a dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque. E aí, no jogo do meio de semana
só um jogador do sistema ofensivo jogou os 90 minutos da partida, e foi o Maurício. E é justamente no lado do campo onde o Arias entraria, ali pelo lado esquerdo do ataque. O PVC até citou ontem, durante o programa, que o Maurício fez 3 funções diferentes contra o Fluminense, e ele foi o que teve o maior desgaste em relação aos outros jogadores. O Flaco Lopes saiu no metade do segundo tempo, o Vitor Roque a mesma coisa, e o Alan saiu aos 87 minutos, faltando pouco para acabar ali o jogo. Então essas são algumas pistas de onde o Abel vai usar, que é ali pelo lado esquerdo do ataque, e também um forte indício de que o Arias fará sua estreia como titular contra o São Paulo no final de semana, e ele foi contratado para isso, né, Luz? 25 milhões de euros, 154 milhões de reais, e é para esse tipo de jogo que o Arias foi contratado pelo Palmeiras. Sem dúvida, para jogo grande, e ele está mostrando, né, a qualidade que ele tem e que ele está em forma, então todo mundo querendo vê-lo como titular. É isso, PVC, e você imagina ele jogando de que forma? Porque ele já entrou pelo lado direito, no último jogo foi pelo lado esquerdo, ele entra no lugar do Flaco na última partida. Como veremos o Arias no Choque Rei? Já vou te explicar, eu não gosto de ser redundante, então eu vou perguntar para o Sá. Sá, você reparou que a nossa câmera é do lado oposto do estádio? É do lado contrário. O Vitor Roque fez um gol para a esquerda e aqui ele faz para a direita. É uma boa observação, PVC. Eu acho que ele vai do lado esquerdo. Acho que a matéria do Latifi, que ele escreveu e que ele está dizendo agora, é muito coerente. Assim, tá toda a pinta, especialmente pelo. Olha a bola do Arias pro Vitor Roque. Eu só não entendi porque ele está correndo para esse lado. Ele está correndo para o outro lado, aquela vez que ele vai meter na trave, quer ver lá? A saída de bola duas vezes você não observou, né? Mas a câmera trocada você observou. É que eu estava fazendo o jogo do Bahia na hora que deu o pontapé inicial do primeiro tempo. Entendi. Aí você não pegou essa. Não, eu percebi depois. Não, foi pênalti. Eu acho que ele vai do lado esquerdo e ele vai fazer Alan, Flaco, Arias, Vitor Roque. E acho que o resto do time vai ser o titular, como tem jogado Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Marlon Freitas e Andrés Pereira. A preocupação também, e uma outra coisa que eu sempre reparo, assim, o Palmeiras ele tenta marcar muito alto e muitas vezes funciona bem, né? O Fluminense errou pra caramba a saída de bola na quarta, porque o Palmeiras marcava alto. E o Palmeiras soube aproveitar esses erros do Fluminense. Só que quando o Andréas, o Marlon, eles dão esse primeiro combate lá em cima e erram, nossa senhora, aí é um Deus nos acuda, todo mundo correndo de volta, com a direção pro gol, e a gente sabe que isso é um problema, né? Então, é uma preocupação. Eu também gostaria de rechear esse meio campo aí. Eu sei que muita gente não faria isso que eu vou falar, mas eu colocaria o Arias pode ser pela esquerda, pela direita, avançaria um pouco o Andréas e colocaria Marlon e Evangelista, deixando o Alan para se entrar no segundo tempo. Ah, mas você tá maluco, Alan? Putz, tem que escolher, para mim tem que escolher entre Alan e Arias, e o Maurício já tá fora nesse caso que eu tô, né? E eu não tiraria a dupla Flaco e Roque, eu entendo também, não acho ruim a sua opção, mas putz, Flaco e Roque, cara, e contra o São Paulo tem essa questão também, o Flaco marca gol pra caramba. Enfim, acho que não é a hora de mudar neste nível, sabe, Márcio? Eu faria essa outra troca, mas é uma opção. E eu também tenho dúvidas de como o São Paulo vai, mas para mim eu concordo com o que o Tito falou. O Tito fez o superchat aí. O meio de campo é decisivo. Esse jogo é decisivo. E se tem um lugar que o São Paulo tá funcionando bem hoje, esse lugar é o Danielzinho, é o Bobadilha, né? E o Marcos Antônio. São os 3 melhores aí, juntos. Acho que os zagueiros do São Paulo são bons também, mas esse meio de campo tá me chamando a atenção. Então eu acho que é algo para se preocupar. Vamos ver como que vai ser o Abel, como que ele vai alterar. Se ele vai ser, como ele mesmo brincou, vou ser um pouco pardal para essa semifinal de Campeonato Paulista. 530 likes, Massini, quase 1.300 pessoas aqui, tô achando que... Javan Pires manda aqui, o Atlético de Madrid quer levar o Giar por 3 milhões de euros. Cara, 3 milhões de euros é barato. Não, 3 milhões de euros pode falar não. Não dá. Será que eles não levam o Kelvin também? Não podemos perder a oportunidade. Ele tá tirando sarro, tá se divertindo, o Javan. O Davi tá dizendo, o que aconteceu com o desenvolvimento do Pacheco? Parou na renovação do contrato, agora ele foi relacionado novamente. Tá lá treinando com os profissionais, em algum momento ele vai jogar.
O Tipizani manda aqui um abraço pra gente. Quem vocês contratariam de lateral direito? Abraço. Ti, eu não contrataria ninguém. Eu traria o Gilberto de volta e deixo ali com 3 atrás, tá bom? Já que a coisa lá no Atlético Paranaense parece que não tá funcionando, tá bom? Daniele Cunha, o lenhador vale muito mais. É isso aí, a Dani que é membro do nosso canal. Olha aqui, ó, você pode ser membro do canal, tá bem baratinho, ó. Ó, promoção no YouTube, mas Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo, sobre a questão aí de reforços para a próxima janela, né? Que a janela já está fechando aí dia 3 de março, né? Então a chance de Palmeiras contratar alguém nessa janela já é muito complicado, muito difícil. Mas pode acontecer de contratações aqui no Brasil, né? E também já avisando para o meio da temporada. Aqui no Brasil, jogadores que podem pintar, né? Tem um caso aí de Cebolinha, que já deixou bem claro, né, que não vai ficar no Flamengo. Ele tem contrato até o final do ano, mas pode assinar um pré-contrato daqui a 3, 4 meses. Então, ele assinando um pré-contrato pode já praticamente resolver com o time e ser liberado. Tem o caso também de Coutinho, né, que já saiu do Vasco, né? Esses são jogadores que estão no Brasil. E tem também a questão de Danilo, do Botafogo também, que agrada muito a diretoria aí do Palmeiras, né, os torcedores também. E já para o meio do ano tem a questão de Nino, né, que já está praticamente acertado aí, né? O jogador aceitou o valor salarial, né, negociações, e também com o Luiz Henrique, né? Um jogador aí também que demonstrou interesse, mas, né, ele se valorizou bastante e o Zenit não quer vender agora, né? Porque está no meio da temporada, né? No meio para finalizar, aí no meio do ano já finaliza a temporada e ele vai estar livre aí para ser vendido. O Zenit já estipulou, não estipulou não, já colocou o valor, né, que venderia ele, que é 50 milhões de euros. Mas também deixou claro que pode chegar até 40 milhões de euros, né, se houver negociações. Então, com um bônus ali, ele pode ser vendido a 40 milhões de euros. Então, é um jogador aí que é excelente, né, jogador dinâmico, que acrescenta muito ao time que ele for jogar. Mas esse estudou, qual a sua opinião? Qual jogador você quer mais no momento? Você quer um zagueiro, quer um camisa 5, que também pode ser Fabinho, quer um ponta, um atacante, né, Luiz Henrique. Quem você quer? Comente sua opinião aqui pra gente. Sabe que o Palmeiras está um time muito forte, tá muito reforçado, mas cada vez mais jogadores de qualidade melhor, porque a temporada é longa, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, Brasileirão, ainda tem um Paulista que está terminando agora. Então, precisa se reforçar bastante. Deixe esse comentário aqui pra gente, se gostou do vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.